Boa noite, ouvintes do Voz Ativa. Estamos aqui hoje em excelente companhia. Eu tenho aqui comigo o doutor em Turismo e Hospitalidade, Renan de Lima. Seja muito bem-vindo, Renan. É um prazer poder ter esse bate-papo aqui contigo. O Renan, ele tem um extenso currículo. Ele já é estudante da UX há um tempo e, inclusive, já fez parte de programas de pesquisa como o Amor Contour, com a orientadora Malu Cardinali. Ele também foi professor por um tempo ali na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Urca. O Renan, ele tem um vasto conhecimento sobre turismo, hotelaria, política e cultura, além de ter muita propriedade para falar sobre temas relacionados às favelas, que foram um dos teus principais campos de estudo nos últimos tempos. Mas então agora, Renan, a gente já sabe que tu é muito mais do que o teu Lattes, então eu te convido a se apresentar para quem estiver ouvindo essa entrevista, contar um pouco de ti e além também do currículo acadêmico, por favor. Primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar falando. Na verdade, às vezes a gente precisa desses espaços mais, um pouco mais horizontais para poder estar trocando ideia, e eu queria te agradecer pela oportunidade de estar falando, Laura, você e a todos que fazem parte dessa equipe, né. Queria dar boa noite também a você e aos ouvintes, né, e tentar falar um pouquinho agora dessa minha formação, assim. Na verdade, eu tenho uma vinculação muito grande com a academia, mas algo que eu aprendi também a partir da favela, que é o meu campo de pesquisa mais recente, mas também o que eu me aprofundei mais, porque faz parte da minha tese de doutorado. A verdade é que o que eu sou academicamente é resultado do que eu sou enquanto favelado. Então, às vezes o Lattes ele não conta tudo, como a minha formação, a maior parte dela feita no Rio Grande do Sul, na verdade toda ela feita no Rio Grande do Sul, a não ser algumas atuações enquanto docente. A verdade é que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, e o principal ponto é que eu não sou só carioca, eu sou favelado, e eu faço muita questão de falar que eu sou favelado. Então, como sujeito favelado, eu tive a oportunidade de aprender e de trilhar a minha trajetória, ainda que não necessariamente conscientemente, 100% do tempo, a maior parte das vezes aprendendo a andar entre becos e vielas. A verdade é que a favela faz a partir de lógicas que não são as lógicas normais de fora da favela. Não são lógicas estruturadas, são as lógicas do possível, da cooperação, que são alguns dos sinalizadores que apareceram também na minha tese. E você defende muito, inclusive na tese, a ideia de que o lazer e a favela, eles existem sim lado a lado. Existe essa ideia errônea de que a favela é um lugar apenas com coisas negativas. E tu vem com essa tese justamente para provar o contrário. Para dizer, não, existe isso. Essa realidade da favela ela também tem muita cultura, muito conteúdo a ser mostrado. Nessa questão do lazer, tu como uma pessoa favelada, como tu mesmo diz, o que tu tinha como lazer principal na favela quando tu era residente lá? Então, essa é uma questão muito interessante. Eu acho que a principal afirmação que eu queria trazer na tese, principalmente pensando nos campos de estudo aí mais do turismo, da hospitalidade, do lazer, que é o meu campo de formação, é que muitas vezes a favela, a maior parte das vezes a favela nos estudos de turismo, ela era tratada como um destino turístico. E eu acho sensacional que ela seja um destino turístico. Eu acho que é interessante que ela seja, ela realmente atrai justamente por conta das coisas que ela produz, mas a grande afirmação que eu queria propor na tese é que a favela viaja. Como um sujeito favelado, muitas vezes eu não tinha essa apropriação e essa percepção de possibilidade de trânsitos que eu podia ter para além da favela. Então, quando eu tive, né, a partir dos estudos do turismo, a oportunidade de olhar e perceber que, bom, peraí, eu sou um sujeito favelado e eu estou em movimentos, ainda que de educação, movimentos para o estudo, eu estou tendo a oportunidade de viajar, de estudar, de produzir ciência, de produzir conhecimento, e muito disso não é resultado só da faculdade que eu fiz, das instituições que eu fiz, é também muito resultado disso, mas a maneira como eu transito por essas instituições, como eu transito pela área da ciência, ela é resultado da maneira como eu aprendi a transitar na vida. Não é normal dentro dos meus amigos de infância, que alguém seja formado, que alguém tenha mestrado, que alguém tenha doutorado, entendeu? E poderia ser muito normal, porque eu só tenho isso, eu só fiz isso, porque eu sou da onde eu sou. A mesma coisa funciona quando a gente vai pensar as dinâmicas de lazer. Quando eu digo a favela viaja, o que eu estou dizendo é, peraí, existe uma produção na favela que não é só uma produção que é considerável ou que é considerada marginalizada, segregada, que é considerada maltratada.
Na verdade, existem dinâmicas na favela a partir dessas negações, da segregação que a favela sofre, da dificuldade de acesso que a favela tem a muitos lugares. Eu sou de uma região do Rio de Janeiro que, quando eu dei aula na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, ficava a 3 horas de carro da onde eu moro. Então, para eu acessar essa universidade enquanto estudante, tanto que fiz minha formação no Rio Grande do Sul, era difícil não só porque era difícil para conseguir entrar, não entrei como estudante, entrei no Rio Grande do Sul, mas não entrei no Rio de Janeiro, e também era difícil para chegar, porque muitos dos meus alunos não conseguiam chegar na universidade, chegavam atrasados, alguns queriam desistir, enquanto eu estive lá eu fiz o possível para que isso não acontecesse. Isso vale para a educação, então vai valer também para a prática de lazer. Quando eu visitei um teatro pela primeira vez, não foi na minha adolescência, foi na fase adulta, depois que eu já tinha saído do Rio de Janeiro. Quando eu visitei um patrimônio histórico, da maneira como é tratado o patrimônio histórico já estabelecido, foi depois que eu já tinha saído da favela num primeiro momento. Então, mas o que isso significa? Significa que eu não tenho qualidade? Não, peraí. Tenho uma qualidade, mas então qual era o meu patrimônio histórico? Qual era a minha dinâmica de lazer? Qual era o meu teatro? Quais eram os meus equipamentos de lazer? Então, os equipamentos de lazer da favela, eles se fazem a partir das dinâmicas que são possíveis. Uma das grandes afirmações que a tese traz com relação à viagem, né, é que, bom, a partir do momento que o sujeito favelado ele entende que ele não vai ter acesso a determinados lugares do mundo, né, vamos dizer assim, começam a surgir e a eclodir no Rio de Janeiro bailes, festas que têm nome de cidades e países internacionais. E aí tu vai ter, inclusive, funks que contam isso com o baile da Colômbia, baile de Marrocos, baile da Escócia, que é o que fica mais perto da minha casa. Tem uma série de bailes que vão acontecer no que eu trato mais na tese que fica na minha favela, que é o baile da B12 e uma série de outras dinâmicas que fazem parte. Então, a gente se movimenta entre países, só que dentro do Rio de Janeiro. A gente faz as nossas movimentações, a gente faz a nossa fruição de lazer. E isso, historicamente, se comprova. O samba é favelado. O pagode é favelado. O funk, mundialmente conhecido hoje, ele é favelado. E beleza, essas são as apropriações que são feitas pelo mundo e aquilo que aparece no mundo do que a favela é. Mas ainda hoje, além de tudo isso que foi apropriado, existem outras coisas que também são faveladas que acontecem lá. A gente tinha na minha favela o Maraca Asfalto, que era um campo de cimento, que a gente jogava futebol, porque dava para jogar na rua, não tinha campo de futebol. Então a gente soltava pipa, a gente rodava peão, a gente andava de skate, a gente brincava. Como qualquer criança normal brinca, mas com o que tinha à disposição, né? Com algumas possibilidades de transformar e de tratar as coisas com um pouco de brincadeira também, como, por exemplo, o Maraca Asfalto, que era uma quadra no meio da rua que a gente desenhou, juntou dinheiro e tal, conseguiu desenhar uma quadra e chamava de Maraca Asfalto. Então, são esses tipos de dinâmicas que me interessam na favela e que, bom, se eu não tenho acesso ao Maracanã, bom, então eu Vamos criar um. Exatamente. De qual favela que tu era? Eu sou de Santa Margarida, tá? Santa Margarida é um sub-bairro, vamos dizer assim, do bairro de Cosmos, no Rio de Janeiro, que, por sua vez, é recentemente emancipado de Campo Grande, que é o maior bairro da América Latina. Campo Grande, sim, é um bairro mais conhecido, que fica próximo de Realengo, de Padre Miguel, próximo de Santa Cruz, assim, ele fica bem na ponta, na Zona Oeste, bem na ponta da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O nome da favela é Santa Margarida, especificamente, assim. Fica muito próximo do Barbante também, do Antares, do Rodo, e aí, nacionalmente, tem alguns nomes que já são conhecidos, como o Pose do Rodo, que é a favela perto da minha casa. E você não é daqui, Renan, como tu vem dizendo aí pra gente. Como foi pra ti o processo de adaptação de um lugar tão diferente, vir pro sul, assim, largado? Ou foi com mais estrutura? Tu veio já preparado? Como é que foi esse processo de mudança? Então, eu sou muito grato pelos movimentos que eu fiz, assim, isso eu sempre vou afirmar. E a verdade é que esses movimentos também são muitas vezes facilitados por uma estrutura familiar. Minha família, dentro do possível, sempre me deu muito apoio,
mas eu vim para cá com 17 para 18 anos, né, para estudar na fronteira com o Uruguai. Então não foi exatamente para Caxias, eu estudei na Unipampa, também tenho muito orgulho de ter estudado lá, que é uma universidade que vem do Reúne, então é uma universidade que deu oportunidade para as pessoas que às vezes não estavam conseguindo estudar nas suas cidades, e eles encontraram esse lugar na Unipampa e em outras universidades que também são resultado do Reúne, né? Mas eu fui para a fronteira, então também tem um caminho de ter ido para o interior de uma capital, numa cidade que era muito fria. O município de Jaguarão, ele me acolheu muito bem, mas junto comigo chegaram também muitas outras pessoas que não vinham exatamente da mesma realidade que eu. Então tem um fator para mim que é determinante, né, nessa relação, que é o fato de ser favelado, que hoje para mim é muito claro, mas que na época para mim, não, é só porque eu sou desenrolado, eu consigo conversar, eu vou trocando ideia. Mas a verdade é que muito do acolhimento que eu tive tinha relação com isso, assim, não entender que não podia sair de bermuda de manhã só porque estava sol, porque de noite vai fazer frio. Então foi meio largado, mas ao mesmo tempo também foi uma constituição importante para eu compreender como eu era capaz de existir, que é a afirmação da minha tese, de existir mesmo em território de intempérie. Como eu aprendi a brotar em território de intempérie, que é a definição de favela que eu uso, esse território de intempérie, ele não é um espaço geográfico, ele não é um território só, propriamente dito, ele é uma condição de vida. Então, mesmo quando em território de intempérie, numa situação que é a de mudança, né, que é a de mudança para uma cidade que eu não estou acostumado com nada, a verdade é que quando eu cheguei lá, eu fiz a mesma coisa que eu fazia na favela. A gente encontra as dificuldades, a gente não tem onde morar, então a gente acha um jeito de morar. É um jeitinho brasileiro. É isso aí. O jeitinho brasileiro é a definição de favelado, né? De fazer brotar em território de intempérie. Então tu vai dando um jeito, tu vai caminhando, tu vai encontrando pessoas maravilhosas ao longo da minha trajetória, meus professores que também me indicaram a UX. Então a gente vai acompanhando as mudanças que o território e a paisagem vão trazendo pra gente. Perfeito, Renan. Agora a gente vai ter um breve intervalinho aqui para a gente tomar uma aguinha e conversando mais um pouco sobre esses temas. Logo, logo a gente já volta. Estamos retornando aqui então com a nossa entrevista. Renan, eu gostaria de voltar agora então com uma pergunta um pouco mais íntima, não fugindo tanto do tema da favela, porque eu acho que isso faz parte de ti, então não tem como fugir muito, mas igual, eu vi que tu tens esse teu cordão, é o Machado de Xangô? Sim. O que tu acredita que tenha de relação, assim, a favela em relação à religiosidade e como isso está em ti? Como isso se comunica contigo? Tá. Essa é uma pergunta bem difícil, eu diria, na verdade, porque isso é uma tratativa que eu estou fazendo mais recentemente. Eu não sou necessariamente de Umbanda, eu costumo dizer que eu sou universalista porque eu realmente tenho um certo apego também à lógica que faz parte da sociabilidade das religiosidades, no sentido geral. Mas a Umbanda é algo que tem aparecido como traço muito marcado na minha trajetória e também como traço muito marcado da maneira como eu me relaciono com a vida, com o mundo e com aspectos que compõem a favela. Como você disse muito bem, a verdade é que a favela tem íntima relação, até por conta da condição escravocrata que o Brasil viveu e que o Brasil vive ainda em relação à abolição da escravatura, que tem a sua marca também ontem, no dia de ontem, que comemoramos também Dia dos o Dia dos Pretos Velhos, então, exatamente, isso. Sempre uma menção muito importante. A verdade é que a relação da Umbanda aparece na minha trajetória de maneira mais recente. Eu acho uma pergunta super interessante, porque agora eu estou como acadêmico de pós-doutoramento aqui na Universidade de Caxias do Sul. Estou fazendo pós-doutorado em turismo e hospitalidade também com a professora Maria Luísa, vinculado ao Amor Contour, e esse novo tema de pesquisa eu estou tratando principalmente a partir da rua e dos saberes da rua. Eu tratei muito sobre os saberes da favela e, na verdade, agora eu estou propondo uma expansão em relação à maneira como os sujeitos são capazes de aprender pelas relações que se estabelecem em sociabilidade na rua. E aí, na rua,
quando a gente vai falar sobre rua, é impossível que a gente fuja do povo da rua, da Umbanda, e, consequentemente, da forma como Exu se apresenta nas relações estabelecidas também na rua. Eu pedi licença, obviamente, para que eu pudesse falar da maneira mais justa possível como filho de Xangô. E nessa composição, né, nessa condição de aprender sobre a rua e falar sobre a rua, eu entendi que a verdade é que as sociabilidades que a rua proporciona, do ponto de vista horizontal de saberes e de fazeres, faz com que a gente não fique preso, encastelado com os saberes só da academia. Então, como eu te falei, da mesma forma que eu aprendi na rua, que eu aprendi na favela, o que eu aprendi, na verdade, foi aprender a existir em becos e vielas, entendendo que beco é lugar de parada e a possibilidade de vislumbrar a passagem, de vislumbrar um horizonte, de vislumbrar a existência de uma viela. E isso nada mais é do que o Simas vai chamar de a pedagogia das encruzilhadas, pedagogia de síncope. A maneira como os sujeitos aprendem na rua a se relacionar, a se tratar, a esperar quando necessário e a transitar quando possível. Isso, para mim, tem sido um aspecto bem forte da maneira como eu lido com o meu saber e, principalmente, da maneira como eu compartilho o meu saber. E além da religiosidade, a gente vê, inclusive na tese, por exemplo, momentos em que a gente sente que tem pontos ali que são muito teus. Não só na escrita, mas também na pesquisa. A gente percebe, eu percebi muito isso na menção das músicas. Vê ali o MC Ariel, o Emicida, MC Flavinho, entre outros MCs que são mencionados ali. Como que os MCs e a música favelada também dialoga contigo? Então, a música, na verdade, ela limpou o que eu não estava conseguindo tratar da minha tese. Não só a música, mas também as narrativas, né? Como você falou, tem muitas coisas que são minhas. Então, na tese eu falo muito da minha avó, na tese eu falo muito da minha família, da minha mãe, do meu irmão. A minha avó, na verdade, é uma marca muito presente na tese de cabo a rabo, porque foi uma pessoa que me deu muita força, apesar de ter falecido quando eu tinha 6 anos. Mas, assim, a maneira como eu trato essas músicas e a maneira como eu trato também as minhas narrativas pessoais, as minhas narrativas em encontro com os sujeitos, em encontro com os saberes, para além dos saberes só acadêmicos, mas também como o Amor Contura e a Malu chama na cartografia dos saberes, né? A dimensão intuitiva da pesquisa, fez com que todas as vezes que eu me encontrasse em becos de pesquisa, eu encontrasse na música a possibilidade de enxergar o vislumbre de vielas. Então, as músicas, na verdade, elas estão na tese porque elas contam comigo os saberes que a favela conta. As músicas são espelhamento, especularidade, como diz também Batista, né, na sua dissertação de mestrado, são especularidade da maneira como a favela se enxerga, da maneira como a favela grita, não, eu não sou suburbano, eu não sou marginal, eu sou favelado e eu tenho muito orgulho de ser favelado. Então, as músicas são, na verdade, para mim, a autodeclaração, a narrativa e história vivida dos sujeitos de favela e, consequentemente, de seus saberes e fazeres. Tu consegue nos descrever um pouco melhor essa questão dos saberes e fazeres, os detalhes dentro da favela, para quem não está inserido nesse meio? Perfeitamente, assim. A questão toda que fica muito marcada é, bom, se eu não tenho acesso necessariamente a uma educação formal, como que eu vou entender determinados aspectos da educação formal? Eu faço o comparativo com a matemática, que depois, aliás, bem recentemente, eu compreendi a maneira como eu tratava isso. A matemática, ela tem 2 representações. Eu não acredito que eu estou falando de matemática, mas vamos lá. Que eu sou completamente fora dessa realidade, mas vamos lá. A matemática, ela tem 2 representações. Ela vai ter representação numérica, mas até um determinado momento ela tinha uma representação que ela era geométrica, que ela era em figuras. Como eu tinha muita dificuldade, por falta de professores, por falta de educação formal, com a matemática numérica, eu tentava transformar tudo em figura para tentar desenhar. Então, você pega um quadrado, tem lá o ângulo que você precisa calcular, você tem um número, mas pela imagem fica mais fácil de você compreender. Claro, aqui eu estou dando um exemplo com a matemática, mas é muito simples. Eu preciso compreender
o que são narrativas transmediáticas, que a Mônica Martinez vai falar, tá? O que são narrativas transmediáticas? São formas de comunicação que estão para além da narrativa direta, né? Em outros meios de comunicação. O que então se apresenta como narrativas transmediáticas na favela? Quando eu espelho a possibilidade de música, quando eu espelho a possibilidade de história, quando eu espelho a possibilidade de imagens. O que a imagem conta? O grafite, por exemplo? O grafite, por exemplo. Eu sempre me impressiona muito, por exemplo, quando eu paro para pensar, o baile de Roma é um baile que acontece na favela do Barbante. E é uma imagem que eu uso na minha tese. O baile de Roma, ele é um baile que ele reflete Roma, ele espelha como o favelado pensa Roma, só que ele não tem absolutamente nada da Itália, tá? O que aparece, nem as cores... Favela, é ele. Nem as cores são da Itália, tá? Só que tem um aspecto que fica muito claro. Como a favela se relaciona com o mundo e entende o mundo, principalmente, muito fortemente, a partir do futebol. Então, o baile de Roma, ele é feito com as cores do time de Roma e o escudo do time de Roma. Então, Roma, que é uma cidade da Itália com extrema importância, inclusive para cidades de imigrantes italianos, como é o caso de Caxias do Sul, na favela ela aparece a partir do time de Roma. E da mesma forma, tantos outros lugares não necessariamente são espelhados pela bandeira ou pela cultura do lugar, mas pela maneira como o sujeito conta aquele lugar, como ele aprendeu aquele lugar. Então, a Roma que você encontra na favela, quando você vai no baile de Roma, é uma Roma que nem o romano vai saber reconhecer. Então, ele pode vir visitar, que vai ser sensacional, entendeu? Bom, Renan, então a gente já está indo ali para os 20 e tantos minutos. Eu quero muito fazer uma pergunta que está na minha cabeça já desde ontem, que eu estava estudando ali sobre a tua tese, sobre tu, sobre o que tu escreve. Então, ali na tese, inclusive, tu menciona a pipa voada, sobre o voar, sobre o libertar-se. O que para ti é voar hoje? E existe algo que ainda te impede de soltar a linha da pipa completamente? Eu costumo sempre dizer que a maneira como a gente trata a favela, a gente, eu, o Amor Contura, a Malu, os sujeitos que escrevem comigo, porque eu não escrevo nem falo nada disso sozinho, eu costumo sempre dizer que a maneira como a gente pensa a favela, por mais que a gente não queira retratar diretamente a violência, a gente entende que a violência existe, a gente entende que a segregação existe. A favela tem agruras, tem marcas muito fortes de uma condição social segregada, marginalizada, que faz parte da sua composição. A verdade é que a sua produção de desejo, ela ultrapassa esses aspectos que são significantes. Então, eu não tenho a ilusão de achar que não existem as amarras na favela, que não existem coisas que nos impedem de voar. Na minha trajetória, recentemente, e em tantos outros momentos, eu sei que isso vai voltar a acontecer, o fato de ser favelado fecha muitas portas. E isso é uma realidade que vale. A questão toda é, a partir do momento que eu conseguir encontrar uma brecha, eu tenho que abrir portas para tantos outros quanto eu. Que são como eu, que vêm de lugares de onde eu vim, que têm saberes, e aí eu não estou falando só da favela, que têm saberes que precisam ser preservados, que precisam ser pensados, que precisam ser olhados dentro de espaços de divulgação, de reconhecimento desses saberes, dessa fruição. Então, existem muitas coisas que sim me impedem de voar. Mas a verdade é que o mais importante para a pipa não é se ela vai voar alto, se ela vai voar baixo, se ela vai voar ou se ela não vai voar. O mais importante é a gente colocar a pipa no alto. Então, a gente precisa... É um direcionamento, né? A gente precisa continuar. A pipa, na verdade, ela é um sinalizador, também um aspecto narrativo, que eu uso para contar a forma como eu percebo as trajetórias que cortam o vento, apesar de. Essa é a questão. Como que o sujeito da favela aprende que mexendo com gravetos, linha e um pouco de papel de seda é possível fazer um objeto voar? Porque, bom, se o favelado não tem acesso à educação formal hoje, imagina antigamente. E as pipas provenientes da China, como que chegam na favela? Como é que esse saber é passado de um lugar para o outro? Única e exclusivamente porque a pipa voa. E a favela percebe que a partir tentativa, né? Tentativa e erro. Exatamente, exatamente. Então, é muito importante que a gente reconheça, sim, que tem marcas, que tem dificuldades que existem, porque senão a gente
caem na possibilidade de estar sempre aprisionado sem perceber que está aprisionado. Não há uma romantização do que eu estou tratando, mas existe sim o aspecto de reconhecimento da possibilidade que a pipa possa voar sempre entre os sujeitos que se propuserem a soltar a pipa. Bom, Renan, foi ótimo conversar contigo. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente continuar conversando. Talvez ali fora a gente continue conversando. Por favor. Eu agradeço pela tua presença aqui. Então, eu, Laura, no Voz Ativa com o Renan, doutor em Turismo e Hospitalidade. Tem uma tese maravilhosa, recomendo que pesquisem, que leiam. É uma tese de fácil acesso e de fácil leitura e que a gente consegue aprender muito com todo o conteúdo que o Renan traz aqui. Muito obrigado pela tua presença, Renan. Eu que agradeço de verdade. Muito obrigado pelo convite. Agradeço de coração. A gente encerra aqui hoje, então. Na semana que vem voltamos com o Voz Ativa, com o nosso outro entrevistado da próxima temática. A gente vai falar, então, na próxima tema, sobre pesquisas científicas também. Acompanhe na próxima semana, estaremos aí novamente.